Jackie, eu sou um autor angolano, nasci em Angola, moro no Brasil há 4, 5 anos. Este livro, A Avó 19 e o Segredo do Soviético, é um dos meus romances sobre Luanda. Eu às vezes escrevo sobre Luanda, às vezes escrevo sobre coisas mais de ficção. Esta história é uma história muito meio inventada e meio real. A Avó 19 existe, é a minha avó. Vocês vão ver quando lerem o livro que ela se chama Avó 19 por uma questão muito simples, é que nós temos todos 20 dedos e ela só tem 19 dedos. Isso é uma das partes da história. Existe um bairro em Luanda chamado Praia do Bispo. Nesse bairro aconteceu isto de verdade. Eles estavam a construir um grande monumento, uma homenagem ao primeiro presidente de Angola, e o governo avisou a população que, a dada altura, as casas que circundavam, que estavam à volta deste monumento, que iam ter que ser destruídas. E essa é a história do livro. Há um grupo de crianças, são 3 crianças, que decidem que as casas não podem ser removidas, não se pode explodir aquelas casas, eles querem continuar naquele bairro, e eles organizam, de uma maneira secreta, um plano para proteger o bairro. Eu não posso vos contar mais, porque isso tem a ver com o fim da história. Estes personagens, a avó 19, que é de facto a minha avó, que é a avó Agnete, tem uma irmã, que é a avó Catarina, também é verdade. Depois são as crianças, são os personagens do bairro. Há uma espécie de maluco que se chama Espuma do Mar, que é um personagem que também existia na Praia do Bispo. Não se chamava Espuma do Mar, ele chama-se assim no livro. E são estes personagens, por gestos de amizade, por uma cumplicidade, um segredo muito grande entre eles e pelo desejo de protegerem o bairro, mais um soviético, daí o título O Segredo do Soviético, eles vão fazer esta história. Eles vão fazer uma história que é real, que é ficção, de modo a que o bairro não seja, de facto, destruído. Nesse momento, éramos só os 3, no escuro da água a mergulhar, para gritarmos os nossos gritos azuis, eu a pensar de que cor é o grito de um pássaro, ou como dizia o Espuma do Mar, um grito verdadeiro é só de ser imaginado ou escutado pelos nossos ouvidos de cada um, como um segredo verdadeiro, porque ninguém mais acredita nele. Luanda, aliás, é uma cidade de histórias. Eu ia dizer é fácil, não sei se é fácil, mas às vezes parece fácil escrever histórias que se passam em Luanda. Luanda, como vocês sabem, é a capital de Angola, porque é isso que eu queria dizer. Além da minha família, Luanda já é uma cidade cheia de histórias, não é? Portanto, o que os escritores muitas vezes fazem é estar atentos, estar um pouco com o ouvido, com o olhar, com a sensibilidade muito, muito aberta, porque é uma cidade onde acontecem histórias incríveis. Uma das histórias que vocês vão encontrar nesse livro é justamente a história desse doido, esse maluco Espuma do Mar, em que as crianças têm um bocado de medo dele. Ele é uma pessoa que diz coisas misteriosas e dizia-se na Praia do Bispo, e esta é a parte verdadeira, dizia-se na Praia do Bispo que ele tinha em casa um jacaré, não é? Então, quando as pessoas normalmente têm em casa um animal de estimação, um gato, um coelho, ou um cão, um cachorro, e dizia-se que ele tinha um jacaré, não é? Contava-se essa história. Essa história para nós era incrível. Parece que houve um homem que atropelou o cão dele e que, como não tinha um cão para lhe oferecer, que lhe ofereceu um jacaré. E isso é uma história que vai aparecer no livro. Há um soviético que está sempre a dizer às crianças, sim, parece que é verdade, porque ninguém sabe até hoje se é verdade ou não que ele tinha um jacaré. Depois são outras histórias que vão compondo o livro, não é? No momento em que a avó portanto, tem um problema no dedo e vão operar para retirar esse dedo do pé, ela é operada por um médico cubano e está preocupada, tem medo de ir para o hospital, e o médico cubano diz-lhe, não se preocupe, a operação vai correr bem, eu garanto-lhe que quando acabar a operação a senhora vai dançar um tango comigo, não é? E eu acho que é destas coisas, desses pequenos momentos, também há umas idas ao cemitério por um personagem misterioso que aparece, e há toda a resolução de como é que as crianças resolvem. Eu vou-vos contar uma parte, um pequeno segredo. Eles, na tal obra, eles recebem a dinamite, que seria para dinamitar as casas, e as crianças fazem uma reunião e decidem que vão usar essa dinamite, vão dar um outro destino à dinamite para poder resolver o problema deles.
E o livro é isso, não é? E este livro, outros livros, na realidade são isso, não é? É o nosso olhar de escritor, como é que se consegue pegar numa história que pode ser pequena ou grande, no sentido real, e como é que nós fazemos isto, que é um objeto, que é um livro, e que é, de facto, o ponto de encontro entre esses personagens e essas histórias. O livro é também uma zona de descoberta, não só para vocês, agora que vão ler o livro, é uma zona de descoberta para mim, porque escrever sobre a minha avó, sobre as duas minhas avós, sobre estes personagens, sobre a Praia do Bispo, quando chega ao fim do livro, a visão que eu tenho sobre o bairro e sobre a cidade, de facto, é outra. E é isso que eu espero que aconteça com vocês, depois de lerem o livro. Bem, primeiro espero que gostem, mas se não gostarem não faz mal, porque às vezes não gostamos, mas aprendemos qualquer coisa, não é? E um livro de um autor angolano, escrito por um angolano, e lido por pessoas, por leitores brasileiros, no fundo, o que faz é criar uma ponte cultural muito bonita. Como eu, quando era mais jovem, e ainda hoje, leio livros de autores brasileiros para aprender sobre o Brasil. Eu espero que, no fim deste livro, vocês tenham aprendido, sentido alguma coisa sobre um país que tem uma relação muito antiga com o Brasil, e esse país é Angola.